Fala pessoal, então mais um problema de circunferências que diz o seguinte, uma questão da UFC do Ceará. A equação da circunferência com centro 2 e 3 e tangente à reta de equação é... Pessoal, é o seguinte, essas opções aqui desse vestibular, ele está me dando a equação da circunferência na forma reduzida, certo? Essa é a forma reduzida. Só para a gente lembrar que a equação da reta na forma reduzida ela vai ser x menos o x do centro, certo? Ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso aqui é igual ao raio quadrado. Veja que o problema já me deu aqui, ó, já me deu o centro, então eu vou substituir aqui. Então, x menos o 2 ao quadrado, mais y menos o 3 ao quadrado. Tudo isso igual ao raio quadrado. Veja que o x do centro é esse cara aqui, que é o 2. O y do centro é o 3. E aí, quando a gente monta isso aqui, lembra que você tem que lembrar aqui qual é a equação reduzida da reta, da circunferência, certo? Então veja, o que dá para a gente cancelar aqui, né? A letra A não é, tudo bem? Então aqui menos 2 e 3 pode ser que seja a letra B, certo? Essa daqui não é porque o x, o centro dela está na origem, então já não é. E essa, menos 2 e menos 3, pode ser que seja, não sei, né? 3 e menos 2, não. Então, ou o raio é esse, ou o raio é esse, certo? Aliás, o raio não é 13, né? O raio aqui vai me dar uma raiz de 13 ao quadrado. Então, o raio é raiz de 13. Esse cara aqui, então, vai me dar raiz de 5 ao quadrado, certo? Então, o raio vai ser raiz de 5. Então, aí, o que a gente tem que calcular, né? Se eu já sei o centro, então, a distância, veja que se eu calcular a distância do centro até essa reta, vai me dar exatamente o raio, certo? Então, por exemplo, você tem a circunferência, o centro dela é aqui, vamos chamar de C, e existe uma reta que é tangente à equação, tangente à circunferência. Então, por exemplo, se essa daqui é a minha reta, se eu calcular a distância do centro até essa reta, esse cara aqui é exatamente o meu raio, certo? Então, eu vou calcular a distância do centro, a distância de um ponto até a reta. Como é que é a fórmula da distância de um ponto à reta, gente? De um ponto P, por exemplo, ali vai ser o nosso C, né? Distância de C até a nossa reta Rzinho aqui, que eu chamei de R. Vai ser o seguinte, lembra da formulazinha? Só para a gente lembrar aqui, ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz de a quadrado mais b quadrado. Muito bem. Quem é A, quem é B e quem é C? Lembrando que bem aqui tem o número 1, né? Esse 1 aqui vai ser o nosso A, esse vai ser o B e o menos 3 vai ser o C. Quem é o x0, y0? É o centro. Então esse cara aqui é o x0, esse aqui é o y0. E aí a gente substitui na fórmula, que vai ficar o seguinte, distância de C a R, tá? Esse cara aqui é exatamente o nosso raio que a gente está procurando, tá bom? Que vai ser igual, vamos lá, A, quem é o nosso A? É 1. A vezes x0, então fica 1 vezes 2. Isso aqui vai me dar 2. Mais B vezes y0. B, que é 2, y0 é 3. 2 vezes 3 é 6. Mais C, quem é o C? É menos 3. Então, vou tirar daqui esse mais, vou colocar o menos 3. Dividido pela raiz de a quadrado, o a quadrado é 1, mais b quadrado, o b quadrado é 2. Então, o b é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Tudo bem? Então, aqui o nosso raio, certo? Nosso raio vai ser igual. Como aqui vai dar um valor positivo, vai ficar 6 mais 2 mais 6 dá 8. 8 menos 3, 5. Dividido pela raiz quadrada de 5. Muito bem. Como é que a gente tira essa raiz aqui embaixo? A gente multiplica pela raiz de 5, raiz de 5. A gente faz a racionalização.
Então, isso quer dizer que o nosso raio é igual a 5 vezes raiz de 5 dá 5 raiz de 5. 5 raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Então, nosso raio é igual a 5 raiz de 5 sobre raiz de 25. Esse valor vai me dar 5. E aí, 5 dividido por 5. Esse cara dá 1, então me sobra raiz de 5. Então, esse aqui é o raio. Então, só pode ser a letra D. Valeu, gente. Obrigado.